Foi, né? Boa noite. Boa noite a todos os amigos, a todas as amigas que estão ao vivo aqui no canal do Coletivo Transforma MP, no canal do YouTube, ao vivo também no canal do Jornal GGN. Temos hoje aqui uma presença hiper especial, hiper ilustre, talvez do maior jornalista de economia do Brasil, Luiz Nassif, que tem aí se notabilizado por um jornalismo de muita responsabilidade, de muita coragem, e o Nassif que logo no começo do nosso coletivo Transforma MP ofereceu um espaço para os nossos associados escreverem, terem uma coluna no seu jornal. E então a gente agradece aí ao Nassif de forma muito efusiva essa confiança que ele nos deu desde o começo, esse espaço muito importante que tem sido de discussão do pensamento crítico e também do contraponto da mídia hegemônica. Então, Nassif, muito obrigado por você ter aceitado prontamente esse pedido de entrevista. É uma honra termos você aqui com a gente e espero que possamos fazer uma boa entrevista. Com certeza será a depender do entrevistado. Bom, eu que agradeço aí, desde o começo, esse movimento aí, eu vi com os melhores olhos possíveis, mostra que as corporações estão vivas, vocês, os policiais, os juízes, tem um setor humanista, civilizatório aí vivo e resistindo. Muito obrigado, Nassif. Aproveito para pedir a todos que façam a inscrição no nosso canal, curtam a live, compartilhem, façam essas ideias contra-hegemônicas circularem o máximo possível. Temos aqui presente na nossa live a nossa colega, integrante do Coletivo Transforma MP, promotora de justiça no Distrito Federal, Alessandra Queiroga. Boa noite, Alessandra. Bom. Boa noite, gente. Eu tinha perdido aqui o meu microfone. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra mesmo. Muito satisfeita, Nassif, né, de ter te conhecido e de poder conversar um pouco com você aqui. Tá? Obrigada pela presença. A honra é toda nossa, Alessandra. Bom, Nassif, eu penso que não haveria como começarmos essa conversa com outro assunto, né? Que não a censura judicial aí, sofrida pelo seu canal, pelo jornal GGN, que noticiou um fato aí envolvendo um banco, BTG Pactual, né? Que haveria ali uma negociação de títulos com o Banco do Brasil, né? E aí eu peço para você fazer um paralelo entre a atuação da Lava Jato com esse caso, né? Por quê? Porque nós vemos ali uma instrumentalização do sistema de justiça, nesse caso, né? Tudo bem que é um caso, não podemos dizer isolado, mas cabe recurso, ainda pode ser rediscutido, mas nós vemos ali uma semente, digamos assim, de uma perseguição a determinadas matérias, a determinados assuntos, né? Ou seja, instrumentalização do sistema de justiça para uma defesa de interesses que não são muito republicanos, né? Na Lava Jato, nós vemos aí há 5, 6 anos já, né? A violação do devido processo legal, das regras de competência, de imparcialidade. E no caso do jornal GGN, anulação, né, a violação do princípio da liberdade de expressão e de imprensa, né? Então, eu pergunto para você, Nassif, vemos nesses casos, né, claro, guardadas as devidas proporções, mas nesses dois casos de métodos nada ortodoxos do sistema de justiça, o avanço de uma ditadura, e o que é pior, uma ditadura do mercado financeiro, né, amparada pelo Poder Judiciário e também pela grande mídia, que silencia em muitos casos como esse? Sim, é uma consequência direta. Só para fazer uma pequena correção, as denúncias que eu fui censurado se referem aqui a uma licitação da Zona Azul aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, que é um negócio escandaloso, né? Mas quando você fala no poder financeiro e na parceria com a mídia, é o mesmo modelo que vem desde a Lava Jato, né? Se você for pegar a Lava Jato, por exemplo, você tinha um setor de influência, que eram as empreiteiras, que tinham seus sistemas de corrupção, evidente, mas tinham produção interna, tinham investimento, tinham
centenas de milhares de trabalhadores, né? E você tinha o setor financeiro, envolvido também, em falcatruas também. Qual foi o tratamento? Destruída a engenharia nacional. Em relação ao setor financeiro, foi acertado um acordo entre Lava Jato e Banco Central e tudo, para um negócio light, sabe? Não podemos mexer muito, porque pode dar corrida aos bancos aqui, então vai ser light. Isso não foi noticiado em nenhum momento pela mídia, né? Você pega agora aí com a pandemia, o Banco Central injetou uma nota preta nos bancos aí para adquirir títulos de créditos duvidosos desses bancos aí, sem definir o valor pago, injetou dinheiro para garantir a manutenção das cotas de fundos de investimento nos níveis anteriores, enquanto que, na outra ponta, destruía empresas pela demora em fornecer capital de giro, destruía empregos, destruía salários, né? Então, é uma consequência imediata, né? O que acontece, por exemplo, com esse caso do BTG? Você tem hoje a grande tacada que está ocorrendo hoje no país, inclusive envolve muitos ministérios públicos, é interessante anotar isso aí, que é a questão da negociação de bases de dados. As bases de dados valem ouro, vale ouro. Você tem um banco lá em Minas, o Inter, que tinha 3 milhões de correntistas aí no banco digital deles, aí foi vendido um pedaço por 11 bilhões de reais. Quando veio a Zona Azul aqui, a Zona Azul em São Paulo, o Haddad lá atrás, ele fez uma chamada pública, as empresas que queriam vender eletrônicos se cadastraram e disputavam entre elas. Daí entra o Mauro Ricardo, que é um jeito conhecido, o cara que assessorou Serra, Aécio, Beto Richa, o Marconi Perillo, você vê a dimensão dele. E faz uma licitação de cartas marcadas direto para uma empresa controlada pelo BTG. E nessa licitação, quando você faz uma licitação, você tem 2 parâmetros para definir o valor de outorga. Você tem uma projeção do que vai se faturar adiante, e você define o pagamento, se vai na frente ou se vai no decorrer da concessão. E daí você tem que estimar claramente. Ei, cachorro. Tem que estimar claramente aqui quais são as receitas. Então, o que eles fizeram? Eles estimaram as receitas esperadas com venda de ticket eletrônico e não estimaram as receitas decorrentes da exploração de uma base de dados de 3,5 milhões de bancos de dados, de cartões de crédito. Isso aí vale muito mais do que a concessão. Daí, o Tribunal de Contas do município fez, os técnicos, pessoal muito sério lá, fez um laudo aí com 32 irregularidades. A licitação foi vetada no Tribunal de Contas do município, uma turma lá, 2 votos a 1, inclusive o voto do presidente do tribunal, vai para a prefeitura. A prefeitura faz arranjos cosméticos, não resolve as irregularidades principais, volta para o Tribunal de Contas do município, o presidente do Tribunal de Contas do município muda de posição, muda de opinião, vota contra o parecer técnico lá e libera um financiamento. Daí eu soltei as matérias mostrando cálculos do valor da base de dados e tudo. Um procurador aqui de São Paulo entrou com uma ação para tentar anular essa licitação. Daí que pegou o BTG. Então, o BTG ele entrou com uma ação civil aí, e no meio da ação civil fez essa besteira aí de querer censurar aí as 11 matérias, o que trouxe à tona, digamos, o que está ocorrendo. Mas, para mim, foi ótimo, pelo seguinte: nós estamos submetidos aqui a um sufocamento por parte da Justiça de São Paulo e Rio aí, terrível. E é um sufocamento em cima de ações menores que, com essa questão de crime contra a honra e tudo, os juízes vão jogando. Por exemplo, antes desse caso do BTG, nós tivemos aí uma foto que nós publicamos de uma pessoa, por engano, no meio de uma montagem de fotos. Várias fotos, publicamos a foto de uma pessoa, homônimo. O sujeito reclamou, trocamos a foto. Uma foto. Daí o sujeito era evangélico, era bolsonarista, entra com uma ação de indenização. Essa ação está em R$30 mil. E o juiz mandou bloquear as minhas contas pessoais, as contas da empresa e as contas conjuntas com a minha esposa. Daí falamos, mas essa conta aqui, conjunta, é salário, aposentadoria. Daí manda para o juiz e fala, não, mas eu quero o extrato aqui dos 90 últimos, dos 3 últimos meses.
Não, não, você vai. Isso é uma invasão de privacidade monumental. Né? Você tem aqui a comprovação que aqui que é recebimento de aposentadoria e de salários. Né? Daí ele segura, põe na gaveta. Daí vai te esmagando. Um outro caso, e daí tudo veio simultaneamente 3 ações de bloqueio de contas, uma ação de uma juíza aí de 2008, quando eu enfrentei a Veja, aí que eu fiz uma denúncia sobre uma vara de Pinheiros aqui, que dava tudo ganho de causa para a Veja, e troquei o nome da juíza. Então, uma ação de R$80 mil. Vem o bloqueio na mesma semana, mostrando uma ação sincronizada. E o terceiro vem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu critiquei também o Tribunal de Justiça do Rio, como critiquei aqui o Tribunal de São Paulo várias vezes. O Will Sveiter está me processando, mas aí o que eles pegam? Uma ação do Eduardo Cunha. E eu sou condenado a uma indenização de R$20 mil por difamar o Eduardo Cunha. Eu equiparei o Eduardo Cunha, sou negador. Ele preso por crimes muito mais graves. Bloqueio de conta corrente. Então, digamos, esse cerco, nós já tínhamos conversado com a BI ou a B, tem um parecer do Leno Streck que nós já vamos entrar no Supremo Tribunal Federal, porque o Aires Brito, lá atrás, quando ele acabou com a lei de imprensa, ele provocou um caos, assim, porque você não deu critério de julgamento. Então, hoje o juiz fala, tem que combater fake news. Tá, o que é fake news, o que é jornalismo? Ele que decide. Então, se ele quer perseguir uma pessoa, ele vem e fala, não, isso aqui é fake news. Não adianta que você tenha 50 anos de jornalismo, ter premiação, ser considerado jornalista. Então, digamos, isso está preparado, e a BI vai entrar, ou a B, vou entrar com litisconsórcio também, e do meio desse caminho vem o BTG, então nós entramos ontem aí com uma reclamação junto ao Supremo que caiu com o Marco Aurélio. Se o Marco Aurélio mantiver coerência lá, ele lá atrás, quando deu a discussão da lei de imprensa, ele foi o único que acertou na mosca. Ele fala, gente, isso aí vai dar uma confusão. Eu, na época, entrei com um pedido de resposta para a Veja, aí, eu enfrentei a Veja, sozinho, em 2008, naquela fase áurea da Veja de assassinato de reputação. Enfrentei uma barra, tem 500 páginas de ataques dos mais baixos aí. Eu nunca consegui direito de resposta e estou com condenações aí milionárias da Veja em cima de uma pessoa física, né? O que mostra que a justiça está complicado, né? Está complicado. Você não tem juiz, você tem, evidente que você tem juiz isento, mas a maioria aí, com esses grupos de WhatsApp, eles se articulam e vão lá para o direito penal do inimigo. E o que é o inimigo? Todo mundo que não pensa com a mesma cartilha, né? Então, Nassif, a gente está, nesse nosso coletivo, né, o Coletivo Transforma, a nossa principal intenção é justamente a gente fazer uma autocrítica, né, das nossas atuações, e tem uma pessoa que eu admiro muito, um antropólogo chamado Roberto Cantos de Lima, que ele fala muito sobre essa dificuldade que tem, tanto o judiciário, quanto a magistratura, quanto o Ministério Público, de fazer uma teoria sobre a própria praxis deles, né, assim, na verdade, é muito teórico, é muito pouco auto-reflexivo, ele faz um trabalho maravilhoso, né, fazendo o acompanhamento de decisões judiciais, né, falando que, olha, decisão judicial você discute sim, você cumpre, mas você discute, né, tem pressuposto, e assim, tem havido um crescimento muito grande de pessoas que têm sentado e discutido. Sexta-feira agora mesmo nós fizemos um encontro que eu achei maravilhoso, foi animador, que foram nosso coletivo, junto com os juízes pela democracia, com os policiais antifascistas, tudo mediado com o professor Boaventura de Souza Santos, nós todos pensando em fazer o que é que a gente pode fazer para poder nos alertar todo mundo de uma maneira que a gente seja ouvido, né? Que não tudo pareça teoria da conspiração, ou tudo cheio de pressupostos que as pessoas não compartilham, né? E para que a gente possa voltar a conversar e fazer uma avaliação dessa nossa conduta. Mas eu me lembro que aquele livro, eu vou até ler aqui, que a sua irmã, né, escreveu na abertura do livro do Relações Indecentes, né, ela lembrando uma fala, um encontro que o presidente Bolsonaro teve em março de 2019, já lá em Washington, né, na sede lá da embaixada, junto com o Steve Bannon e o pessoal, os mais extrema-direita qualificada, né, e o Bolsonaro disse assim, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo, nós temos que desconstruir muita coisa, né, então para depois
começar a construir de novo. E aí me chama um pouco a atenção essas falas que tem tido, né, ultimamente. Eu ouvi de você próprio, há pouco tempo atrás, que não sabia se hoje em dia defenderia o poder de investigação do Ministério Público, né? E o Walter, o Xixo, uma live conosco também, falando que nem sabia se hoje ele defenderia a autonomia financeira do Ministério Público, e nem lista tríplice, né? Enfim, a gente está vendo aí que as pessoas mais progressistas e as pessoas de esquerda, elas têm, acho que desde a época do Mensalão, elas têm pensado em reduzir poderes do Ministério Público, né? E será que isso aí não quer dizer, não é entregar de bandeja para o resto do país também, uma desconstrução da gente, e não, assim, a gente ser auxiliado nessa coisa de poder conversar e pensar, retirar isso aí, o que vai levar de positivo, né? Essa discussão eu tenho aqui em casa permanentemente. Sou casado com uma procuradora da República, que, assim como vocês, entrou no Ministério Público achando que iam melhorar o mundo, e conseguiram muitas coisas, melhorar o mundo efetivamente. O problema é o seguinte: quando você... Vamos tentar pegar historial lá atrás. Eu tenho problemas com o Ministério Público desde os anos 90. Desde os anos 90, quando começou um jogo que é um horror, que depois foi piorando com o tempo, que é dobradinha procurador-imprensa. Dobradinha procurador-imprensa. Começou lá atrás. Eu tive um episódio, inclusive, que eu entrei na cara de pau num grupo de discussão do Ministério Público lá para quebrar o pau lá. Aliás, eu tive antes. Se for pegar claramente, eu tive com o Sepúlveda Pertence. Eu denunciei o Saulo Ramos, que era ministro da Justiça, consultor da Justiça. O Saulo mandou me processar, o Sepúlveda distribuiu para o procurador opinou pelo arquivamento, ele mudou o procurador. Quando veio os anos 90, eu tive encrenca com Aristides Junqueira. E, de forma muito clara, o Aristides tinha tido já o impeachment do Collor, o Aristides saiu como herói, entrou o Itamar e entrou... Como é que chamava? Não era Célio de Castro. Célio de Castro é um belo político de Belo Horizonte. Era um Castro, Zé de Castro, que entrou como consultor geral, e ele tomou medidas na Casa Civil lá que eram indecentes. Ele levantou uma interdição, recomendou administrativamente uma indenização para um estaleiro Ishikawajima aí, que tinha sido negado lá atrás. Eu procurei o Aristides para denunciar isso aí. O Aristides fugiu da raia. Então, você percebia que você tinha jogos políticos por falta de uma prática de autonomia do Ministério Público. Quando veio o Mensalão, daí veio a autonomia do Ministério Público, você teve a consolidação com alguns procuradores gerais fantásticos aí, que trouxeram o Ministério Público para uma posição, inclusive, de combate à corrupção. Eu fiz uma palestra de abertura, que o Tomás Márcio me convidou, quando foi aberta a Cisbim. Teve um encontro numa cidade aqui perto de Brasília. Eu criticava muito a falta de conhecimento do Ministério Público de crimes financeiros. Então, na abertura, o Márcio virou para mim e falou: desce o cacete, aí pode, para estimular o pessoal lá a mudar o estilo, né? E critiquei muito, mas nesse sentido de aprimorar o Ministério Público. Quando o Ministério Público se torna poder, que entra o Antônio Fernando de Souza substituindo, como é que chama? O grande procurador-geral de vocês aí, o Carioca. Fonteles. O grande Fonteles. Ele se articula com outros grandes procuradores, dá uma linha para o Ministério Público e fala: agora vai ser o grande defensor dos direitos difusos. Né? Quando eu comecei a me relacionar com a Eugênia, ela contava o que ela conseguia usando o Ministério Público e a Constituição. Eu falei: abriu um horizonte para mim que eu não tinha me dado conta. Né? Mas quando ele se torna poder, daí o que acontece? Ele começa a investir, ter autonomia. O Lula consolida aquela ideia do primeiro da lista ser escolhido procurador-geral. O Antônio Fernando, ele atropela o acordo entre eles de não ter recondução e tudo. E vem o Mensalão, ali foi o Ministério Público, não estamos falando de Janot, estamos falando de primeiro time do Ministério Público, se comportando como um poder que afrontava a presidência. Ali, o que houve com o Mensalão, ali foi um treino da Lava Jato, um escândalo.
Um escândalo porque toda a operação foi montada em cima de uma notícia falsa, que foi o tal desvio da VisaNet, que nunca ocorreu. Eu tinha dados lá, eu não sei o que aconteceu com os advogados do PT também, o pessoal ruim também. Porque, primeiro que a VisaNet não era uma empresa pública, era uma empresa que tinha vários bancos. E depois que havia laudos lá de escritórios de advocacia dizendo que todo o dinheiro foi aplicado onde? Na Abril, na Globo, que era dinheiro de promoção. E ali você teve o Ministério Público esticando os músculos. Antônio Fernando numa ponta, o ex-procurador Joaquim Barbosa na outra ponta, e se prevalecendo daquele clima anti-Lula e antipetismo que já surgia. Ali eu falei, isso aqui é um ensaio para um golpe mais à frente. Agora o PT é uma incompetência para entender esses meandros aí dos jogos de poder inacreditável, né? Ali eu sempre brinco, Deus chegou e falou, vou dar uma chance para esse pessoal que eles estão fazendo um belo trabalho aí de redução de desigualdade, vou dar um ensaio aqui para eles aprenderem como se dá o jogo de poder para eles não caírem em outra, né? Mas ali, veja bem, nós estamos falando de pessoas que surgem do âmago do Ministério Público, vira poder autônomo, dá nisso. Daí você fala, poxa, as discussões que eu tenho com a Eugênia aqui, ela fala, não, mas você tem sistemas de autocontrole que a Constituição previu. O problema não é a Constituição, não é a conformação do Ministério Público, tem o Conselho Nacional do Ministério Público, tem o Conselho Superior, tem corregedoria, tem as ferramentas. Como é que são utilizadas as ferramentas? Você sempre sabe mais do que... Você sente na pele direto. Se vai pegar a manifestação política de procurador, pega genericamente a ideia de que não pode se manifestar politicamente, vão só em cima daqueles que não estão ligados ao status quo. Né? Pega esse negócio que vocês falaram do não reconhecimento dessa mídia alternativa. Eu tive 2 conversas lá com a Carmen Lúcia, antes disso com o Aires Brito, quando eles montaram um comitê de liberdade de imprensa lá no âmbito do CNJ, falando, gente, o jornalismo hoje tem outras facetas. E esse contraponto é fundamental. Então, vocês têm que incluir lá essa questão de blogs, sites independentes, porque uma condenação em cima deles mata, ao contrário dos grandes grupos de mídia. Né? Mas nada foi feito. E se criou um pacto de invisibilização interessante, assim, que foi o seguinte, como a gente apontava os defeitos da Lava Jato, as suspeitas, apresentamos inúmeras suspeitas aqui, criou-se um pacto entre Procuradoria, Ministério Público, Supremo, tribunais e tudo, e procuradores, o seguinte, nós só aceitamos como denúncia o que vier dos jornais. E daí fazer esse jogo que fizeram com essa operação recente agora, que foi anulada aí pelo TRF1, né? Eu passo notícia para o jornal publica, e em cima do que passo em off, em cima do que o jornal publica, eu entro com uma pique, depois com uma denúncia maior, né? Daí você fala, pô, criou um monstro, como é que corrige o monstro? Eu estou louco, olha, eu queria mais ouvir do que falar, porque pelo trabalho que eu vejo a banda saudável do Ministério Público fazer, é fundamental, é essencial, mas como salvar desse jogo de poder? Esse jogo de poder que faz com que uma corporação hoje, a voz seja uma ultradireita alucinada, aí, um bando de malucos aí em redes de Ministério Público e tudo, cuspindo ódio para todo lado, fazendo guerra santa contra qualquer pensamento progressista. Então, como se corrige? Eu comecei a fazer, inclusive, no GGN, levar procuradores para mostrar a face positiva do Ministério Público. Mas eu confesso que hoje meu encantamento é a Advocacia Geral da União. Beleza. Eu tinha até feito uma consideração aqui parecida com a da Alessandra, mas eu penso aqui que o Nassif já respondeu, né? Então eu vou pedir para o Nassif, porque eu vi que ele se aprofundou muito nessa questão da Lava Jato, né? Inclusive tem um documentário muito interessante na internet, que foi produzido aí pelo jornal GGN, que traz Lava Jato, lado B, né? Isso. E eu já havia assistido uma vez, eu assisti de novo agora, antes da gente ter essa conversa. Eu tinha feito aqui algumas considerações, né? A questão do MP, que ele foi pensado na Constituição Federal para ser o garantidor da ordem jurídica,
foi dotado de prerrogativas, de autonomia, de independência funcional, né? Só que, desde lá da Constituição, né, nós vemos uma parte do Ministério Público, por exemplo, trabalhando muito ativamente no encarceramento, né, da população pobre, negra do país, né, na criminalização dos movimentos sociais, né, e, por fim, né, trabalhando pela ruptura democrática, né? Ou seja, trabalhou em defesa de um projeto político de destruição do Estado brasileiro, né, em favor de interesses estrangeiros, né? Nós vimos lá acordos informais feitos com autoridades estrangeiras, com a revelia da autoridade central brasileira, né? Parcela do MP invadiu a esfera política sem ter legitimidade para isso, né? Criminalizou a política partidária, né? Invadiu o campo da esfera administrativa dos municípios, dos estados e depois, posteriormente, até da União. E nós vemos hoje, Nassif, depois de tudo isso, que as carreiras jurídicas, notadamente o Ministério Público, continuam sendo integradas por concurseiros, né? A Lava Jato, dentro dos ministérios públicos, ainda é um exemplo de como se agir, né? Ela serve de propaganda política em eleições internas, né? Nas discussões internas se fala do combate ao crime organizado, de combate à lavagem de dinheiro, de combate ao terrorismo, combate ao tráfico de drogas, né? Que eu sempre digo que o tráfico de drogas é uma política, tráfico de drogas não, a guerra às drogas é uma política responsável pela violação de todos os direitos humanos possíveis e imagináveis, e aí nesse caso dos mais pobres, né? O que se fez com a política nos últimos 5, 6 anos é o que sempre se fez contra os chamados traficantes, né? Que eram aqueles dos estratos mais desfavoráveis da sociedade, né? Então, assim, nós não vemos, pelo menos até agora, espero que isso venha a mudar, nós não vemos uma mudança de paradigma, né? Muito pelo contrário, a gente abre as páginas dos ministérios públicos, das unidades do Ministério Público do Brasil, né? E nós vemos lá operações policiais, GAECO, né? Mandados de busca, prisão preventiva, aquela coisa toda, ainda naquele clima de lava-jato, clima de combate à criminalidade e tal. Bom, já falou que não vê muito aí, né, esperança, enfim, esperança é a última que morre, né, a gente tem que ter essa esperança, mas realmente fica muito difícil, né, Nassif, quando a gente vê esse estado de coisas. Bom, de qualquer forma, então, como a gente já tratou um pouco desse tema, eu queria que você falasse, né, no tempo que você puder, um pouco sobre a relação entre a Lava Jato, a indústria da delação premiada e a indústria do compliance, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que você traz naquele seu documentário. Só para colocar um ponto aqui, grande parte, digamos, do que ocorreu com o Lava Jato, dentro do próprio Ministério Público, se deve a uma ignorância profunda. Você tem procuradores brilhantes aí que conhecem as leis, a interpretação das leis, e não conhecem nada além disso. Então, quando teve aquela visita do Janot aos Estados Unidos com a Lava Jato para levar informações da Petrobras, um dos nossos colunistas falou, mas que maluquice que é essa? A Petrobras é uma empresa pública. Quem que está indo lá é a AGU para defender a Petrobras. Como é que faz isso? E eu conhecia um dos principais procuradores aí, eu mandei um e-mail para ele, falei, que história que é essa? Daí ele incumbiu uma assessoria, ele tinha contratado uma assessoria de imprensa lá para dar resposta. Daí me liga um cara, uma almofadinha, me liga e fala, olha, nós não tratamos com veículos leigos, eu só estou fazendo isso porque o fulano de tal permitiu. E não me deu explicação nenhuma. Até eu desliguei, entrei, ele passou o nome dele, entrei no Google, falei, deve ser algum concurseiro que... Era um jornalista. Eu liguei de novo para ele e falei, rapaz, você é jornalista, você não tem vergonha do que você está fazendo? Bom, as explicações pífias. Voltam de lá. Um mês depois, estoura o escândalo da eletronuclear. Prendem o almirante... Como é que chama o almirante? Otto. Daí eu falei, sabe um pouquinho, vamos ver onde que eles estiveram. Faço um mapeamento do Janot. Ele tinha estado no Departamento de Justiça com uma advogada
que até algum tempo antes trabalhava no principal escritório de advocacia que atendia a indústria eletronuclear americana. Deu um e-mail para ele, falei, pô, vocês foram buscar informação contra o acordo nuclear brasileiro? A resposta dele, não saímos daqui com essa intenção, ou seja, voltamos com esse... Então, ali eu comecei a questionar essa questão do uso político da cooperação internacional. E daí conversamos com uma procuradora especializada, que tinha um livro que virou referência aí sobre cooperação internacional, não tinha a menor noção sobre a questão geopolítica, a maneira como isso era utilizado. Daí começamos a aprofundar isso. Quando levantamos as primeiras matérias, eu lembro que eu entrevistei o Luiz, que é professor na Sorbonne, um dos principais cientistas políticos brasileiros. Aí falei, vem cá, esse tema, você participa de grupos políticos que discutem mundialmente esse tema, você nunca entrou nesse tema? Não tinha entrado ainda. Ou seja, os Estados Unidos, desde lá, final dos anos 90, depois da questão das Torres Gêmeas, eles usaram duas ferramentas, dois pés de cabra para arrombar a autonomia jurídica dos países, a guerra às drogas e essa questão da anticorrupção. Mas isso aqui passava despercebido. Então, esse pessoal quebrou o Brasil sem ter noção de que estava quebrando o Brasil. E tudo pela Lava Jato. Final de 2014, a gente levantou, gente, pelo amor de Deus, façam um acordo aí, prendam os gestores, os acionistas, apliquem uma baita multa neles. Daí, se eles não tiverem dinheiro, eles vendem as empresas, pagam a multa, mas as empresas ficam preservadas. Mas não, aquele Antônio Fernando, como é que chama? Aquele Boquinha lá, não lembro o nome dele agora. Lá. Deu uma entrevista para Isto É, intimidou o Janot, intimidou o Zé Eduardo e deixaram um crime contra o futuro do país. É que nem diziam lá, é a economia improdutiva arrebentando a economia produtiva. Eu participei uma vez de um... Daí eu rompi com a Dilma lá, naquele período, por conta da assinação dela, mas participei de uma coletiva lá que tinha colegas aí da imprensa. E daí um deles, o Evaldo, falava, não, mas nos Estados Unidos as empresas podem ser vendidas porque lá é capital aberto, aqui são empresas familiares. Eu falei, Evaldo, empresa familiar não pode ser vendida, rapaz. Então, chegou-se a ter colocaram na Advocacia Geral da União, um rapaz muito bom, que começou a pensar uma maneira de salvar as empresas, mas a falta de coragem política de todo mundo com aquela onda que se criou na mídia, e daí você descobre o seguinte, vamos pegar, minha primeira guerra que eu tive com essa estrutura foi na Satyagraha. Antes de aparecer Satyagraha. Nós éramos 3, 4 jornalistas enfrentando a mídia aí por conta dos escândalos do Daniel Dantas. Quando surgiu a Satyagraha foi uma surpresa. Mas o que aconteceu? Satyagraha foi abafada. Daí você tem a Operação Lava Jato. Agora é a vingança do Ministério Público e da Justiça em relação ao Satyagraha. Não, Satyagraha não interessava o sistema. A Lava Jato interessa o sistema. Então, o que está acontecendo hoje é isso aí. Você pega, por exemplo, a Lava Jato Rio. Eu tenho boas informações deles lá. Faz uma investigação contra o Witzel. Levanta, não tem nada de político. Faz uma levantação, uma investigação direitinho contra o Witzel. Daí você tem o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Pessoal sério. Faz uma investigação contra o Flávio Bolsonaro, direitinho. Quando chega no escalão superior, você fala, qual que nós vamos dar gás? Nós vamos dar gás aqui da Lava Jato Rio, porque o Witzel é inimigo nosso. Vamos segurar essa do Ministério Público Rio, porque o Flávio é filho do presidente. Então, são massa de manobra. E os caras acham, campeões, sair na Globo News, sair no Jornal Nacional, sair na... Agora, são pessoas que jogam contra a corporação. São os piores inimigos. Como esses jornalistas que fizeram parceria com a Lava Jato, ficaram passadores de releases aí, indignos, sabe? Desmoralizando a profissão. De vez em quando eu converso com a Eugênia e falo, mas você não foi muito radical nessa investida contra a mídia? Não podia ser mais... Não podia. Aceitar isso aí significaria jogar fora toda a minha vida, todas as minhas escolhas profissionais de jornalismo, né? E a mesma coisa ocorre com vocês, ó. A mesma coisa. O sujeito que se prevalece aí, que nem o Deltan lá, empreendedor, pega o Ministério Público de vaca leiteira para garantir o mês, e depois, em cima do trabalho dele, vai faturar em termos de palestra. Daí você fala, é o brilhantismo dele? Não, é o endosso que ele está tendo dos setores que são beneficiados politicamente por ele. Né?
É complicado, é complicado. E é duro, porque você tem que se debruçar sobre a sua profissão, sobre as suas crenças, sobre as suas esperanças que você tinha na, na sua corporação, na imprensa, no Ministério Público e tudo, e rasgar, trazer tudo aquilo à tona lá para poder refazer. Mas como que se refaz? A mídia não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque agora já passou aquela era dos jornais. Aí hoje esse caos informacional, os compromissos que eles têm com o setor financeiro. Hoje o grande poder nacional é André Esteves, esse setor financeiro. É o grande poder nacional. Eu tenho história, eu tenho livros para soltar sobre o que ocorreu lá atrás aí com o André Esteves, aí, BTG, ficando sócio da UOL, deu um jeito aí de adquirir a revista Exame, daí, tem vários blogs aí, Migalhas e outros, que eles estão investindo. Então, digamos, todo esse arquipélago de informações, seja a velha mídia, seja esse arquipélago de novas informações, eles estão entrando. Então, você não tem mais aquele fio condutor. Você tinha antes, você pegava anos 90, a mídia era complicada, tinha o seu viés, tudo, mas era um fio condutor. Aquele fio condutor organizava a discussão. Então, você podia entrar e criticar aquela posição ou defender aquela posição. Daí, quando vem a internet, aquilo implode. E os jornais de 2004, 2005 para cá, eles abriram mão de qualquer princípio jornalístico. Agora tentam. Sabe que a única coisa que legitima o jornalismo, e como legitima também o Ministério Público, é a defesa daquelas teses, daqueles direitos fundamentais. Mas quando você vai ver o conjunto, o tanto de dependência que criaram em relação a grupos de apoio, em relação ao ego, em relação às práticas e tudo, faz com que fique muito difícil, tanto a imprensa quanto o Ministério Público, fazer essa reciclagem. Né? Agora mesmo, a Folha, esse meu episódio aí da censura, daí no Twitter, o pessoal caiu matando. Falei, vem cá, pô, até a Associação Nacional dos Jornais se manifestou, a BI, tudo, os jornais não vão se manifestar, daí a Folha dá uma matéria. Dá uma matéria que ela foge do tema central. Ela foge do tema central. Ela não fala o que eu denunciei o BTG. E daí dá a palavra ao BTG que me desanca, diz que eu sou leviano, pereré, não ouve a gente. Então você vê que é difícil, porque você tem como pano de fundo esse pacto ultraliberal que está fazendo o Brasil o cenário do maior ataque, maior assalto público aí, que é coisa de país de republiqueta latino-americano, sabe? Que estão fazendo desde o Temer para cá, é isso aí. Você pega o BTG, Eletrobras, contrata aqui para o BTG, compliance, contrata para o escritório A, contrata para o escritório B. Então, você coopta os grandes escritórios de advocacia com isso, você coopta todo o setor financeiro, porque qualquer operação dessa, aí você contrata um para consultor, o cara é consultor para definir o preço e para comprar, contrata o outro para montar um fundo aqui e ali. Então, como é que você rompe isso aí? E daí, quando você vai discutir orçamento e tudo, o que você tem é esse discurso ultraliberal. Não, se privatizar tudo, o Brasil melhora. Não tem análise de caso. Né? Se cortar verbas da saúde, tudo, e equilibrar fiscalmente o Brasil. Não, porque o funcionário público é um privilegiado em relação ao funcionário privado. Sabe o que, gente? A guerra não é essa. A guerra é entre os funcionários, os empregados público e privado, e o capital financeiro que paga o mínimo de tributação. Né? Então, quando você vê o jogo da mídia hoje, aí, quando você pega esses canais jornalísticos aí, os conceitos que eles vão repisando, sabe? Se acabar a lei do teto, o Brasil acaba, destrói. O ad terrorem, né? Se aumentar aqui o gasto de saúde, aqui a lei do teto vai para o vinagre, o Brasil é destruído. O Brasil tem muita carga tributária. Como tem muita carga? Se você pegar o assalariado e pegar o imposto indireto sobre consumo, é alto. Se você pegar imposto sobre ganho de capital, é zero. Então, jogam tudo no mesmo caldeirão para passar essa ideia de que não pode ter aumento de imposto. E se tiver, tem que tirar o quê? Tem que tirar do abono salarial, tirar dos descontos da tabela de imposto de renda. Né? Então, é um momento em que, digamos, essa questão da falta de consciência em relação para a reconstrução do país aí é muito acentuada. Né? Então, a gente está tentando fazer justamente essa autorreflexão, né? E porque eu sou um exemplo
clássico de pessoa que a vida toda, para mim, o combate à corrupção era a coisa mais importante, né, do planeta. E eu reconheço, por exemplo, na Lava Jato, várias coisas, várias pessoas também, assim, eu não conheço o pessoal lá de Curitiba, né, nunca andei com ele, nunca, mas eu sei que tinham várias pessoas e que acabaram tendo resultados também muito, muito significativos, mas a gente faz essa reflexão de que uma atuação nossa está, por exemplo, né, prejudicando a economia do país em razão disso. Isso não é uma avaliação, na verdade, que fazia muito parte das nossas... Eu falo por mim, né? Assim, já tiveram várias investigações que eu comecei a fazer e depois, inclusive em conta banco público, aqui do Distrito Federal e tal, que de repente que as pessoas vinham e falavam, olha, vocês vão destruir a imagem do banco, né? E a gente falava, bom, mas a gente tem aqui a denúncia toda de todas, tem todo o caminho das pedras do que vocês estão fazendo de errado com o banco, e a gente vai ter que, né? A gente vai ter que lidar com isso. A gente teve muita dificuldade, por exemplo, na investigação lá, né, no começo dos anos 2000, que a gente ficava o dia todo respondendo também a ações de advogados que diziam assim, olha, vocês bloquearam a conta do nosso cliente e só hoje, porque ele não movimentou na bolsa, ele perdeu R$1 milhão, vocês são responsáveis por causa disso, vocês vão ser processados por causa disso, né? Quer dizer, essa dimensão econômica, essa falta de dimensão econômica, na verdade, essa falta, inclusive, de qualquer raciocínio que não seja o raciocínio jurídico, né? Ele está muito ligado a um pouco, acho que, de falta de formação que a gente tem nas universidades, né? Eu vivo dizendo que eu tenho esse anjo na minha vida, que foi o professor Zé Geraldo Souza Júnior, de quem eu fui aluna várias vezes, acabou sendo meu orientador no mestrado, e que me abriu, assim, para outros caminhos de pensamento, de raciocínio, mas que eu, em determinado momento, eu abandonei, porque eu vivia de manhã, de tarde, de noite, para combater a corrupção, né? Assim, até o ponto de ficar doente, em 2010, falar, não, vou me afastar disso aqui, não estou aguentando mais. E aí, assim, eu tenho tido contato com o professor Luiz Eduardo Fernandes, que está estudando, ele é historiador, ele está fazendo doutorado de serviço social, e ele até cita muito você, ele está ficando especializado em tudo aquilo que tem a ver com a forma dos Estados Unidos lidarem com o Brasil, principalmente a partir dos anos 90, né? O último livro do professor Gessé Souza se chama A Guerra contra o Brasil, também é exatamente fazendo um levantamento de como é que as coisas foram se estruturando e foram entrando dentro das nossas instituições sem que a gente percebesse, né? Tem uma professora de Relações Internacionais, a Priscila Vilela, lá da PUC de São Paulo, também fez uma tese de doutorado dela, era sobre isso. Como que a política de guerra às drogas fez com que as polícias brasileira e Estados Unidos, aliás, é uma relação que começou lá nos anos 30, né, com o combate ao comunismo, aí depois, nos anos 50, se acerrou, foi proibida nos anos 70, porque por causa do de tortura que tinha aqui na América Latina, né, quer dizer, não fomos só nós aqui no Brasil, né, foi toda a América Latina foi envolvida no processo e tal, e que acabou sendo uma coisa muito irrefletida, quer dizer, aí hoje, se você começa a falar nesse assunto, a pessoa fala, você tá a coisa da teoria da conspiração, que tá maluco, não tem nada disso, né? E a gente precisa conseguir tentar estabelecer uma forma de dialogar, né? Eu me sentia tão incapaz que eu me matriculei numa turma com o professor Luiz Felipe Miguel, que é aqui da Universidade de Brasília, né, um cientista político. Quando eu vi a bibliografia dele que ele ia ter pelo semestre, eu falei, professor, fui lá e tranquei, porque eu não tinha condição de discutir aquilo, né? Eu comecei a fazer, fiz vestibular de novo, estou fazendo ciências sociais, para poder conseguir compreender um pouco as coisas além daquilo que é o jurídico. Porque a gente para de olhar para os lados. Eu garanto que a maior parte dos nossos colegas nem leu as conversas que foram publicadas, porque não querem ter, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ela fala assim, eu não quero saber de autoconhecimento. Autoconhecimento, para que se eu me acho lindo, bonito, maravilhoso, para que eu vou me conhecer e fazer, né? Então, eu fico pensando como é que a gente pode fazer para estabelecer um diálogo, né? Que não parta de pressupostos, assim, o próprio professor Boaventura, que é meu ídolo, o professor Boaventura, para mim, Souza Santos é, assim, a luz do, né, ele junto com o professor Geraldo, tem guiado aí meus estudos, mas ele, quando começa a falar, ele já chega falando, porque essa balela desse discurso contra a corrupção, quando ele fala isso, a maior parte das pessoas já desliga, porque fala assim, como assim balela discurso contra a corrupção? Quem não quer fazer o combate à corrupção, né? Então, como, tendo consciência dessas coisas, a gente pode conseguir
a estabelecer um diálogo, abrir para poder fazer mudanças no ensino jurídico, na forma de ingresso na carreira das magistraturas e do Ministério Público, né? Tem o professor Alisson Mascaro, numa live com o Gustavo, que falou que para ele, para uma pessoa ser juiz ou membro do Ministério Público, tinha que passar 10 anos antes na Defensoria Pública. Tem que conhecer as mazelas, né? Tinha que ser pressuposto, né? Não pode acontecer como aconteceu comigo, né? 22 anos entrando no Ministério Público. Acho que o Dallagnol ou o Moro, não lembro, 24 anos também, assim. É um pessoal muito sem vivência mesmo, né? E todo mundo, o filho ali da elite, todo mundo, né? Como é que a gente pode abrir um diálogo com as pessoas sem partir desses pré-conhecimentos ou dizer assim, essas são as verdades. Eu sei disso porque eu investiguei, mas as pessoas não querem muito ouvir esse argumento de autoridade, essa que a pessoa, né? Como é que a gente faz? Você que é um comunicador, né? Como é que a gente faz para poder entrar nisso daí? Não, o primeiro passo é romper com as bolhas, né? Esse é um ponto. Quando eu pego a minha carreira jornalística, eu sempre joguei em mediação. No seguinte sentido, você não tem nenhum governo que é intrinsecamente bom ou intrinsecamente mal. Bom, ainda não tinha um parâmetro Bolsonaro aqui. Então, e você tem, no âmbito do governo, você tem os mesmos conflitos que você tem na sociedade. Então, o papel do jornalismo é ver os pontos positivos e fortalecer, e os negativos e atacar. Se for pegar, digamos, a questão de economia e da sociedade, você tem elementos do desenvolvimentismo, elementos da política social, elementos de política científico-tecnológica, elementos de mercado. Quando veio a internet, e daí, como eu tinha uma coluna diária, as pessoas liam aquela coluna diária e percebiam as nuances, percebiam a lógica de você não se alinhar indiscriminadamente em relação a um setor e outro. Quando vem a internet, é diferente. Aliás, eu comecei a perceber essa polarização quando as minhas caçulas, eu tenho uma caçula agora que está fazendo direito, ela tinha uns 10, 12 anos, queria saber se era de esquerda ou de direita. Eu falava, nossa, parece tão antigo essas divisões, né? Mas daí, quando vem a internet, é complicado, porque a internet, você tem um artigo, ele ganha vida própria. Então, ele circula entre inimigos, entre amigos e tudo. Então, essa mediação deixa de existir. E um ponto complicado, no caso dos blogs, foi em 2010, tudo que criaram essa ideia de blogs progressistas e tudo. Nós tivemos uma frente para enfrentar o Serra, que o Serra era a maior ameaça que esse país teve aí. E quando acabou aquilo lá, falamos, gente, agora cada qual tem os seus princípios. Temos em comum os princípios de defesa da democracia, das políticas sociais, mas pegou esse negócio. Então, o desafio hoje é sair da bolha. Por exemplo, nós estamos tentando montar uma associação com vários sites, jornais digitais aí de várias áreas. Eu tentei lá atrás, né, com a Carmen Lúcia, com o outro ministro lá, o Aires Brito, que ele incluísse representantes de outros tipos de veículos nessas discussões de liberdade de imprensa. Mas lá não tinha uma representação assim em cima desses veículos. Por isso que nós estamos tentando agora juntar blogs mais conservadores, mais progressistas, numa associação só para poder discutir temas que são comuns a todos. Liberdade de expressão, impedir sufocamento judicial e tudo, né? Então, um caminho interessante seria agora, digamos que o Ministério, os próprios ministros supremos estão saindo da bolha. Aí, o Gilmar tem participado aí até de live do MST, participou dos prerrogativas, né? O Barroso participou já do banco A, B, C, D e E, assim como o Luiz Fux, que só participa de bancos, né? Mas como eles estão nessa fase de tentar repaginar o Supremo Tribunal Federal, e como tem o CNJ também, um caminho seria sair da bolha das associações e tentar pegar outras associações e abrir discussões amplas aí de pontos em comum. Tem um ponto em comum hoje. Por exemplo, o Ministério Público está ameaçado. Esse é um ponto em comum. O ponto comum que está juntando a imprensa digital é nós estamos ameaçados. Porque o Google muda o algoritmo, sufoca todo mundo. Então, digamos, essa ameaça geral que leva a deixar de lado diferenças menores ou maiores aí e se juntar em torno desses princípios fundamentais. Então, você tem, por exemplo, os jornais, chamar jornalista, tem hoje, a imprensa deu uma relativa flexibilização no jornalismo. Então, você tem colunistas de alguns jornais que eles dão um espaço, olha, você pode falar um pouquinho mais aqui, assim, ser um pouquinho mais progressista, desde que você diga que a influência americana é a teoria da conspiração. Então, você tem hoje esses personagens aí que tentam arejar um pouco a mídia, sempre com limitações.
Mas não é mais aquele negócio preto no branco que havia até então. Depois que teve o impeachment, não havia mais razão para isso. Os jornais eles passaram a afastar aquelas bestas-feras que eles tinham contratado para as guerras e tudo. Algumas bestas-feras, de repente, viraram grandes garantistas e tudo. Então, hoje, eles estão querendo recompor aquele círculo de centro-direita, centro-esquerda, aquele círculo mais racional, menos de economia. Economia, eles são liberal inglês, liberal nos costumes e conservador na política econômica. Né? Então, chamar esse pessoal para o debate e chamar associações que representem pensamentos diversos aí. Né? E, principalmente, usar o Supremo. O Gilmar hoje, o companheiro Gilmar hoje é uma porta de entrada aí para o Lewandowski, que tem um histórico já firme nisso aí também. Mas você tem ministros aí, o Barroso e o Fachin. O Fachin, ele não pode abrir mão da Lava Jato, porque daí ele se meteu até o pescoço, né? Mas tem dado declarações aí, com as ameaças à democracia e tudo. Então, eu espero que, digamos, essa DIN que a gente está apresentando, a gente vai apresentar, estou só esperando o Felipe Santa Cruz aí confirmar. Já foi aprovado lá no Conselho Constitucional da OAB, agora falta o Felipe encaminhar como litisconsorte. Né? Talvez isso dê um motivo aí, que não é específico em relação ao meu caso, é específico em relação ao sufocamento da imprensa, né? Talvez dê um bom motivo aí para começar a ter umas audiências maiores aí, porque agora com fake news ficou claro que não são só os jornais que vão enfrentar fake news. Você tem que ter uma distinção entre o jornalismo de guerra, que está na frente digital, e fake news. Então, se, digamos, a frente hoje, a frente pela democracia e tudo, ampliou. Né? Os jornais querendo recuperar, digamos, a mística aí das diretas e tudo, e vários grupos jornalísticos aí, mais à esquerda, mais à direita, tendo em comum as ameaças. Né? Então, eu acho que essa aproximação é central. Eu acho que um evento tem que juntar aí um grupo de associações, aí, de preferência pegar alguém do Supremo, do CNJ e tudo, e montar um evento, que hoje está fácil aí com esses eventos online, trazendo também colunistas que têm um pouco mais de autonomia, digamos, na mídia tradicional aí, para uma discussão em aberto aí sobre ameaça à democracia, à imprensa e esse enfrentamento da barbárie. Né? Nassif, a minha última pergunta da minha parte, até você já entrou um pouquinho nesse tema, eu tenho acompanhado também algumas matérias no jornal GGN que tratam sobre a refundação do Brasil, né? Você tem feito entrevistas, matérias muito interessantes. Então eu pergunto, na sua opinião, como devem se comportar as forças políticas no próximo período, né? Você falou um pouquinho já sobre isso. Eu pergunto por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, nós estamos vendo aí quase que uma situação de guerra civil, né? Uma convulsão social extraordinária, né? Parece que os interesses conflitantes ali são irreconciliáveis, né? Parece que quem está de um lado, quem está de outro, está de outro, e cada um que pegue o seu fuzil e resolva o seu problema, né? Então, o risco, me parece, que a gente chegar nesse ponto também, né? Porque nós temos também um país que tem um racismo estrutural, que tem uma desigualdade social imensa, como como são nossos irmãos lá do norte, né? Mas você, pelo que você está falando, eu pergunto, você pensa que ainda há espaço para composição no Brasil? Se sim, né? Penso que a sua resposta é sim. Como deve ser essa composição, né? Tem que ser através de uma frente ampla, de uma frente popular, de uma frente das organizações progressistas, né? E como isso pode evitar, se é que pode, se é que há uma fórmula, né? Penso ser difícil, mas que se previna o Brasil de um novo golpe de Estado daqui a alguns anos, 10, 15 anos novamente. Tá. A frente progressista aí, eu acho que não tem muita. Não é factível nesse momento, porque o clima de golpe continua. Então, por exemplo, ontem eu entrevistei o Marcos Coimbra, que é excelente. Ele fala, se o Moro for considerado aí
a suspeição do Moro e o Lula ficar solto, ele consegue juntar o país, porque o Lula sempre foi um grande negociador, né? Mas o antilulismo aqui é uma coisa absurda, absurda. Então, digamos, pela visão do Marco, é capaz que haja uma onda anti-Bolsonaro que o Lula fique à frente e consiga garantir nas eleições e montar um pacto. Mas, por outro lado, esse pacto do Lula é muito complicado, porque, digamos, esse acomodamento que permitiu a ele montar programas sociais tão relevantes também foi o ovo da serpente que permitiu o surgimento desse superpoder de financistas, tudo, permitiu a politização mais abjeta aí do judiciário e do Ministério Público. Então, ele vai refazer esse pacto. Se ele refizer esse pacto, ele perde a base dele. Então, ele está muito amarrado com esses dilemas aí, né? Com esses dilemas. Por outro lado, quando você pega a Frente Liberal, ele tenta apostar no Luciano Huck, tudo não consegue, não tem fôlego. Não tem fôlego. Mas o que eles tentam, com essa mistura aí de Rodrigo Maia, Centrão e tudo, até o último momento querem aproveitar. O grande pacto, o que seria? Gente, vamos parar com o desmonte, os progressistas não vão querer, de imediato, refazer Estado, vocês parem de acabar de destruir direitos sociais, dá um prazo para a gente reorganizar o país e preparar as eleições. Não tem ainda a confiança, nenhum lado tem a confiança sobre o outro aí, sabe? Então, isso aí vai chegar. À medida que for aprofundando aí a ameaça Bolsonaro, você vai chegar nesse ponto ainda, mas não está maduro. E os grandes atores, eu acho que não surgiram ainda. O PT tem uma dificuldade muito grande de arejar, abrir espaço aí para as novas lideranças que surgem. Tem movimentos sociais extraordinários hoje aí, mas eles são agentes secundários. A imagem do PT é o seguinte: eu dou para vocês esse espaço, mas não traz esses grupos como protagonistas. E você tem uma dificuldade da executiva, ela está consolidada, lá e tem essa dificuldade de abrir espaço para o novo aí. O PSDB acabou. O PSDB, desde que o Covas morreu lá atrás, o Fernando Henrique é uma figura menor, né? Para mim, a maior desgraça que teve foi quando o PSDB caiu nas mãos do Fernando Henrique, Serra e Aécio. Porque ali, aquela ideia que você tinha de, poxa, vou virar um partido europeu aqui, né? Você está um pouquinho para a esquerda com o PT, daí entra um pouquinho para a direita com o PSDB, e o PSDB, à medida em que o Covas sai de cena aí, o Serra e o Fernando Henrique nunca foram capazes de criar valores, criar bandeiras. Então, acabaram embarcando e ajudando a pôr lenha na fogueira aí do discurso de ódio da mídia, né? Então, nesse momento, eu acho que vai acontecer. À medida que a fogueira for chegando, a bocarra do crocodilo for abrindo aí, o pessoal vai ter que se mover, né? Mas, por enquanto, eu não estou vendo. Você teria uma chance agora de afastar o Bolsonaro com essa votação do Tribunal Superior Eleitoral. Teria tudo para afastar. Mas bastou ele compor com o Centrão. O Brasil é uma carência de homens públicos. Você pega o Rodrigo Maia. Não, o Rodrigo Maia agora está segurando o Bolsonaro. Daí sempre. Até eu me iludi, falei, nossa, finalmente aí o espírito do velho César Maia, não esse César Maia que foi prefeito, o anterior, baixou nele agora, ele vai ser um grande negociador. Que, rapaz, é um temerista, é um homem do Temer, do Eduardo Cunha, desse tamaninho. Daí quando você vai no Supremo, rachado, você não tem uma referência jurídica, e apesar que o companheiro Gilmar tem posições muito corajosas, né? Então, essa carência de homem. O que ocorreu no Brasil dos anos 90 para cá ainda falta. Eu ainda acho que o Zé Geraldo vai ser o intérprete disso. Viu? Aliás, a minha esposa quer fazer doutorado com ele, viu? Ela ouviu a entrevista que eu fiz com ele aqui, mas ficou apaixonada. Ele é um craque, efetivamente. Mas o que ocorreu nos anos 90 para cá, nos anos 90 você tinha essa figura do IUP do mercado, surgiu como um padrão, né? Então, o cara bem-sucedido é um cara individualista aí, que não perde nenhuma oportunidade. E o Paulo Guedes era o grande disseminador dessa figura, né? Eu escrevi uma crônica na época, eu falei, pô, se o mundo for esse mesmo, aí eu vou pedir para parar o mundo e descer, porque eu não quero minhas filhas nesse jogo, né? Mas acabou pegando todos os setores, né? Você pega o Deltan, não tem diferença do IUP do mercado.
vou aproveitar o máximo possível o meu poder, minha influência aqui, aplico em bolsa. Aliás, deixa eu pegar um ponto que eu coloquei e acabei não falando en passant, que é esse negócio das bases de dados, viu? Se você pegar conversas aí na Vaza Jato, você vai ver, o Deltan fez um comercial aí para uma empresa que patrocinou uma palestra dele, a Nelway, que ganhou toda a base de dados da Prefeitura de São Paulo, aqui com o Dória. E essa Nelway conseguiu ser adquirida por vários ministérios públicos e procuradorias da Fazenda também, com esse negócio de inexigibilidade. Sabe? E é uma empresa que ela foi acusada aqui em São Paulo, aqui, por concorrentes da Ambev, de ter sido utilizado pela Ambev, o Lema é sócio dela também, para esmagar a concorrência. E essa empresa está entrando para... Não ela só, mas essa guerra de banco de dados está entrando em todos os campos. E numa das conversas lá da Vaza Jato, o Moro disse que pediu para a Nelway para passar as ferramentas aí para eles poderem organizar os arquivos da Lava Jato com a consultoria da Nelway. Imagina o que seria um negócio desse, né? Então, até estou pedindo aí, para continuar essas denúncias que nós estamos fazendo aqui, quem souber de mais casos aí de entrega de banco de bases de dados aí, que passe para a gente. Isso é negociata do momento. O Serra, lá atrás, entregou para a Experian lá a base de dados do Cadinho estadual. 4 meses depois, a empresa vendeu para a Experian, a filha dele, vendeu para a Experian um site aí por 4 vezes o valor do site. Então, essa é uma área de grandes negócios aí, e justamente a preocupação do BTG era tirar essas matérias do ar para não alertar outros gestores públicos sobre essas jogadas que estão ocorrendo com base de dados, né? Importante esse assunto. A gente já está um pouquinho adiantado, eu ia até tinha preparado outras perguntas, mas a gente tem um colega, aposentado agora, o Marcelo Pedroso Goulart. Ele é sensacional, até te aconselho entrevistá-lo, assim, porque ele veio formando uma doutrina, assim, de Ministério Público. Ele veio falando há muitos anos sobre a necessidade da gente se reinventar, e ele criou, assim, basicamente ele é o teórico, assim, da questão do Ministério Público resolutivo, de reinvenção do Ministério Público, da gente fazer planos, regionalizações, para que essa independência funcional não seja levada a um extremo, né, que tenhamos programas, né, de atuação conjuntas, metas, enfim, uma coisa que a minha mulher me falou, antes da gente casar até, é que o CNMP pegava umas bandeiras específicas e montava conselhos por todo o Brasil para implementar, inclusive a educação inclusiva, que é uma das bandeiras dela. O que é? Isso aí continua? Então, é isso, tem muita resistência, né? O Marcelo Goulart eu não lembro, foi para o CNMP e fez um monte ele fez o chamada Carta de Brasília, quer dizer, resoluções que determinassem que, base a indicasse que nós fizéssemos tais e tais condutas, valorizar a mediação, resolução ao conflito, várias coisas, mas há uma resistência enorme, né, dentro do Ministério Público mesmo, dizendo, o CNMP não pode legislar, é outra função do CNMP, eu não sou esse Ministério Público, às vezes até fazem gozação com o nosso nome, nós não estamos aqui para transformar, né, esse CNMP transforma. Mas o Marcelo pediu para poder perguntar, né, falar sobre o tema do controle social da mídia e do MP, né? Ele se referiu à pergunta que um outro colega tinha feito, o Márcio Berclas, perguntando o que o senhor pensa sobre o debate sobre a democratização, regulação ou controle social dos meios de comunicação. E como pensar nesse controle social sobre o sistema de justiça e o Ministério Público em especial, né? Então, eu me lembro que logo que eu entrei no Ministério Público, tipo 1 ano depois, nós tivemos um congresso de promotores e eu estava dizendo que se a gente fosse falar sobre corrupção, combate à corrupção, que a coisa mais importante é que a gente começasse a ver a possibilidade de haver a corrupção dentro do Ministério Público. Eu quase apanhei, né? Assim, vários colegas levantaram, como que no Congresso de Ministério Público você pode falar da possibilidade do Ministério Público, né? Como se nós fôssemos realmente de uma outra estirpe, né? Outro tipo de gente e tal. E, então, assim, essa coisa do controle social, né? De que não seja só esse controle,
isso também, né? O que você acha assim, do controle social? O que é a sua ideia sobre isso? É um tema. Mas deixa eu abrir um parênteses. Quando eu estava no auge, o ódio ao Ministério Público, eu estava na TV Brasil, fiz um Brasilianas lá para defender o Ministério Público. Daí levei um pessoal bom lá e tinha o presidente da Associação Nacional do Ministério Público, eu não lembro o nome dele agora, antes do Roubalinho lá. E ele não podia participar, então nós gravamos declarações dele aqui para mostrar que o Ministério Público é gente como a gente. Né? A primeira declaração dele aqui: o Brasil é um mar de lama onde as únicas ilhas de decência são o Ministério Público. Acabou com a vida. Olha, o controle social em relação ao Ministério Público é complicado. É complicado porque não é factível. Você tem aí os conselhos, não é factível politicamente, e o Ministério Público não pode ter... Vou dar um exemplo aqui. O maior avanço que o Brasil teve foram os conselhos, as conferências nacionais, um avanço extraordinário. 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 Você tinha as conferências municipais, depois estaduais, depois federais, tirava um conjunto de resoluções. O que de mais avançado a democracia mundial criou na época, que é filha da Constituição, mas que no tempo do Lula foi acelerado aí. Em 2009, 2010, eu recebi uns 3, 4 intelectuais franceses, espanhóis, aí, querendo descobrir um modelo aí, porque quando entra a Dilma fecha. Ela fechou isso aí. Daí aquele rapaz que é para mim, o principal cabeça do PT, o cara da Casa Civil, curitibano também, esqueci o nome dele agora. Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho é o melhor quadro do PT. Daí, uma vez eu faço um artigo falando, gente, quando você pega... Vamos pegar em gestão. Quando você pega o grande avanço da gestão privada, é quando você coloca a figura do consumidor. Então, você tem um grande avanço aí, que é essa questão dos conselhos e tudo, e o governo não faz nada com isso. Daí ele me chama em Brasília. Daí me mostrou aquele decreto regulamentando, que ele tinha sugerido, regulamentando os conselhos, iam criar um site, porque a parte social, onde que atua? Ela atua através dos ministérios fortes, planejamento, infraestrutura, esse negócio todo. Então, ela entra e tenta incluir cláusulas em licitação e tudo que atendam, digamos, aos direitos que ela defende. Né? Daí o Gilberto veio para mim e falou: eu sou eternamente grato ao que você fez. Eu falei: por que eu fiz? Essa crítica que você fez, porque a Dilma assinou agora esse decreto. Porque o controle de fora, essa mentalidade tecnocrática não é específica da direita também. Mas daí o que aconteceu? Sai a ideia do Conselho, a imprensa cai matando o que era venezuelização, bolivarização. Então, em relação ao Ministério Público, eu não saberia como que seria o funcionamento para dar legitimidade. Sabe? Em relação à mídia, por exemplo, a regulação da mídia, ela passa por outros... pode ter um conselho para algumas questões maiores, mas ela passa por outros fatores. A mídia tem que ser competitiva, você não pode ter cartelização. Então, você tem... Porque a mídia ela trabalha com um insumo fundamental para o país, que é a opinião. Então, por exemplo, você tem regulamentos que é o seguinte: um jornal, você não pode, um mesmo grupo, ter a maior televisão aberta, a maior rede de rádio, o maior jornal da cidade, o maior portal de internet, não pode. Na Inglaterra, você tem, inclusive, algumas regras que, se a televisão passa de 25%, ou 20%, ou 15% de audiência, você tem que tomar alguma medida, porque daí está caracterizando um controle de mercado. Então, acho que a regulação tinha que se dar por esse lado aí. Por esse lado. Um outro ponto que seria fundamental seria a explicitação dos interesses econômicos das empresas. Porque antes o interesse econômico estava especificamente na publicidade. É daí que vem o grande poder de influência do mercado financeiro, da publicidade. Né? Mas com o tempo, os jornais, ainda mais com essas mudanças tecnológicas, eles se enveredaram por outros negócios. Por exemplo, na minha guerra com a Veja fazia uma baita campanha contra cursos apostilados.
Ataques terríveis aí, inventando histórias sobre cursos apostilados que estavam espalhando subversão e tudo. Daí você vai ver o que está por trás disso. A Abril queria entrar nesse mercado de cursos apostilados. O macartismo lá atrás foi utilizado para negócios. Tinha um livro que chamava História Crítica do Brasil, uma coisa assim, que era campeão de vendas aí, de livro didático. Daí um colunista do Globo solta uma análise acabando com o livro. E diz o seguinte: recebi esse livro do médico fulano de tal. Era um maluco aí que disse que o Lula tinha matado 200 pessoas num desses acidentes de avião. Eu falei, a troco de quê que o cara começa uma coluna explicando de onde que veio o livro dele? Daí o Estadão repercutiu o livro, daí o Paulo Renato, que era consultor da Santillana, entrou com uma representação na Procuradoria contra o livro. Eu falei, isso é jogada comercial. Daí fiz uma matéria, isso é jogada comercial. Daí o editor do livro me manda um e-mail falando, aqui, ó, a Veja não, o colunista lá diz o seguinte: esse livro diz que Mao foi um estadista. Olha o que o livro diz. O Mao foi um estadista, mas ele teve períodos terríveis com a Revolução Cultural, tudo tinha um mais. Eles tiraram para ficar só no auge do macartismo. O macartismo foi utilizado para negócios comerciais. Né? Então, você teria que ter alguma instância para ter um chamado full disclosure aí das empresas para ver qual que é o tipo de negócio que interessa. E agora, mais do que nunca, porque esses grandes grupos financeiros, BTG e outros, estão adquirindo jornais, adquirindo portais e tudo por aí também. Né? Em relação ao Ministério Público, o caminho seria, digamos, tornar o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria mais imune a esses movimentos de opinião pública. Né? Mas daí entra um ponto complicado, que é o seguinte, a Eugênia me convenceu aí. Não é, os mecanismos são corretos. Esse mecanismo de autorregulação, Corregedoria, Conselho Nacional do Ministério Público. O problema é que quando você cria a onda, essa onda pegou a maioria dos procuradores, a maioria dos juízes. Então tem que inverter a onda. Né? Tem que inverter a onda. E essa onda está pegando nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos está tendo um risco concreto aí de um dos lados aí das eleições não reconhecer a vitória do outro. Foi o que o Aécio fez aqui, né? Então, digamos, é um negócio complexo, porque você tem umas estruturas que foram pensadas, algumas que poderiam funcionar, mas quando vem esse atropelo, você pega o próprio Supremo, lá, o conceito de presidencialismo e parlamentarismo, você não tem a figura do impeachment em cima dos argumentos que foram levantados contra a Dilma. Daí, quando você ia conversar com o ministro Supremo, não, mas ela perdeu condição de governabilidade. Gente, o papel do Supremo não é discutir condição de governabilidade, é impedir que maiorias eventuais derrubem o presidente eleito. Né? Então, no fundo, o que o Brasil padece aí é de um déficit de princípios democráticos. Né? Então, eu não sei se você tiver, digamos, uma consciência nacional a ponto de se aceitar o controle social sobre o Ministério Público, você não precisa mais. Porque significa que esses valores já se consolidaram e as instituições do Ministério Público vão atuar na autorregulação. Né? Isso aí, pessoal. Bom, nós tivemos ótimas perguntas aqui do pessoal do chat. Depois eu vou mandar para o Nassif por escrito. Tá. Aí, quando ele tiver um tempinho, ele responde e a gente publica a entrevista completa com a resposta de todas as perguntas. Perguntas muito interessantes aqui, perguntando se o Bolsonaro é sinal da fraqueza ou da força da democracia. Um outro colega perguntou se não é hora da gente pensar em promotores e procuradores eleitos pelo voto popular. Ou seja, perguntas muito boas, que dão horas e horas de debate. Queria agradecer aqui ao Nassif pela sua generosidade, pelo seu conhecimento, um ótimo contador de histórias muito interessantes. Então, espero que nós possamos aí no futuro breve fazer uma nova conversa. Agradeço a Alessandra, muito obrigado, Alessandra, boa noite. Nassif, boa noite, bom jornal das 20 no jornal GGN, né? Eu estarei ali assistindo mais uma aula sua. Um abraço, gente. Obrigada, agradeço. Obrigado. Obrigada, um prazer, tchau.